Então, que nós possamos, né, estar buscando isso, né, nas nossas vidas cada dia mais. Então, antes da gente entrar com a mensagem, será que vocês prepararam para a Santa Ceia? Então, quem não pegou ainda o seu suco e seu pãozinho, pode pegar, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. De 11, 23 a 28. Quem tiver aberto pode ler. Eu vou ler. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isto é meu corpo, que é entregue a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Uhum. Vocês sabem que quando eles celebravam a ceia, né? Eles tinham, na verdade, era celebração para recordar, né, o livramento que Deus tinha feito na época que eles saíram do Egito, né? Então, quando eles celebravam sempre seria a Páscoa, né, que relembrando o livramento de Jesus. Então, assim, quando Jesus, então, está celebrando aqui, na verdade, ele trouxe um outro significado, né? Vamos dizer assim, muito mais completo, né? Do que aquele só do livramento, do agradecimento pelo livramento que Deus tinha feito na vida deles, né? Da escravidão do Egito, né? Então, aquele evento, vamos dizer assim, prefigurava já alguma coisa que Deus estava planejando para nos resgatar, né? Então, ele nos livrou não do Egito, mas vamos dizer da escravidão, do pecado, né? Da gente, dessa natureza pecaminosa, da gente poder viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que seja santificada, uma vida que seja como Deus tinha planejado antes do pecado, né? Então, quando Jesus ele celebra essa última Santa Ceia, né, antes da crucificação dele, ele traz esse significado do pão, que é o corpo de Cristo que foi entregue, e o vinho, né, a gente usa o suco de uva, que é representando o sangue de Cristo, né, que foi derramado na cruz. Porque antes lembra, eles tinham que ter passado o sangue nas portas e o anjo que ele ia passar por aquelas casas que estava marcado com sangue, né? Quem estava marcado com sangue não ia ter morte dos primogênitos, né? E então os filhos dos judeus lá foram poupados, né? Então é a mesma coisa, né? Então o sangue de Cristo também nos poupa da morte, o sangue de Cristo nos livra, né? Dessa vida escravizada pelo pecado, né? Então só Ele pode nos dar essa vitória e a gente precisa estar
ligado com ele para a gente continuar tendo a vida, né? A gente poder estar experimentando essa vida maravilhosa com Deus, tá? Então, quando a gente celebra hoje, né, a Santa Ceia, é para relembrar, né, a obra de Cristo, né, na cruz por nós, né? Então, e é um tempo da gente poder ter esse parar para poder deixar que o Espírito Santo nos examine, porque, que nem a música falou, né? Quando o meu corpo quiser errar o caminho, né? Porque a carne é fraca, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai naquela tendência de querer voltar para o velho homem, né? Pelas práticas antigas antes de nós conhecermos a Cristo. Tem gente que vive lutando, né, vamos dizer assim, com vícios, né, com outros pecados que talvez não consegue. Então, é a graça de Deus, né, quando a gente pode celebrar e a gente poder novamente falar, Senhor, faz uma obra na minha vida, né? Purifica-me, trata daquilo que, né, ainda precisa ser tratado, tá? Então, por isso que Paulo fala aqui que a gente tem que ter esse tempo de reflexão para que a gente não adoeça, né, o corpo nem a gente, né? Que a gente possa ser purificado, né, por Deus. Tá? Então a gente vai ter um tempo para nós termos essa oração. Se Deus lembrar no seu coração alguma coisa que precisa ser confessado, que precisa ser purificado na sua vida, né? Se não tiver, vamos ter esse tempo para agradecer, né, Senhor? Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Okay? Então, nós vamos ter um tempo para fazer essa oração, tá? Senhor Deus, eu agradeço por esse tempo, por esse momento e pelas tuas graças, Senhor. Obrigada, Deus, pelas tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã. Obrigada pelo seu amor. Obrigada pelo seu perdão, Senhor. Que o Senhor continue nos transformando cada dia a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Pai, que não deixe que nada, nenhum pecado possa atrapalhar, Deus, da gente estar cada dia mais unido em intimidade com o Senhor. Obrigado pela obra de Cristo na cruz por nós. Que Ele continue operando nas nossas vidas. Senhor, que a gente tenha cada dia mais esse desejo de buscar a Ti, de buscar essa vida santificada, que agrada ao Senhor, que pode ser sal e luz onde nós estivermos. Então, nós agradecemos, porque Cristo fez essa obra nas nossas vidas e nós podemos estar relembrando no dia de hoje, através dessa Santa Ceia. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe e consagramos estes elementos, o pão e o suco, que representam o teu corpo e o teu sangue, Cristo Jesus, e nós pedimos que Ele complete a obra nas nossas vidas, que nos purifique, nos santifique, Senhor. Então, nós entregamos cada
um desses elementos e entregamos as nossas vidas também diante do Senhor. Continua a operar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos. Então, vamos pegar o seu pão. Então, vamos comer, né? Com gratidão, vamos beber. Eu vou pedir uma oração para o Ricardo, pode ser? De agradecimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento que podemos estar aqui, celebrando esse grande sacrifício que o Senhor fez por nós, morrendo na cruz por nós pecadores, Senhor. Esse sacrifício que não somos merecedores, mas sabemos que o Senhor nos concede essa oportunidade, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada vida, Senhor, e que o Senhor esteja conosco, Senhor, e que não só hoje, como diariamente, o Senhor esteja nos lembrando desse sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. E eu peço a Ti, Senhor, que cada vez que estivermos caminhando contra a vontade do Senhor, que o Senhor esteja nos direcionando e nos guiando novamente, Senhor, colocando no caminho que leva a Ti, Senhor. Tudo isso eu lhe peço, oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigada. Então, deixa eu ver. Ver se vai dar certo hoje. Será que aumentou para vocês? Não, ainda está pequeno. Não? Vou ter que fazer aquele mesmo esquema. Vamos ver se... E agora? Agora foi. Tá bom? Tive que fazer o mesmo esquema da vez passada. Então, santidade, né? Na verdade, Deus nos criou para que a gente pudesse ser como Jesus Cristo, né? Então, sermos santos como Ele é, sermos a semelhança de Deus, né? Então, vamos ler essa passagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Eu vou ler. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 3. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Ok. Então, o desejo de Deus, né, é que a gente busque essa santificação, né? Ok. Então, a gente viu, né, semana passada, sobre a graça de Deus, que não somente nos traz essa salvação, né, nos permite que a gente tenha essa nova vida com Ele, mas também essa graça, ela faz uma obra completa, né, nas nossas vidas, não somente a salvação, né, que é um presente, vamos dizer assim, de Deus, né, que não é pelo nosso
merecimento, não é porque a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas a gente recebe a salvação crendo em Cristo Jesus, né? Então, é graça, é um presente de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, aí em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e versículo 6, Paulo ali agradece, né, para Deus esse favor imerecido. Pode ler. Eu vou ler Efésios 1, 3 e 6. Agradeçamos ao Deus Pai, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Capítulo 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Então, ele não só deu essa graça, né, que fala que ele deu também todos os dons espirituais do mundo celestial para aqueles que estão unidos com Cristo, né? Então, essa graça é completa, ela nos dá não só a salvação, mas ela nos dá esse poder, né, que a gente falou da semana passada, que é poder, capacidade, né, para viver de uma forma que agrada o Senhor. E um dos frutos dessa graça é a santidade, né? Na verdade, muita gente não gosta de falar muito sobre isso, né? Porque a gente só quer saber muito das bênçãos. Então, muitos acabam não falando sobre a santidade, por quê? Em primeiro lugar, dois motivos, né? Porque as pessoas não falam muito sobre a santidade. Em primeiro lugar, são aqueles pregadores que são legalistas, vamos dizer assim, né? Que acabam abusando das pessoas, né? Que desejam agradar ao Senhor. E eles acabam criando tantas regras, né, para que as pessoas possam viver essa vida de santidade e acabam trazendo um peso, né, na vida da pessoa, cheio de não podes e não podes, e acabam tirando também a alegria das pessoas dessa vida com Deus, né? Então, não era isso que Deus queria, né? Deus queria que a gente buscasse essa santidade porque Deus é santo, né? De sermos igual a Ele, mas não por causa das punições ou por causa das regras, né? Do legalismo, tá? Então, era da mesma forma que não só os religiosos daquela época de Jesus faziam, né? Criando bastante leis e regras para que as pessoas pudessem ser certinhas, vamos dizer assim, né? Mas hoje em dia também a gente encontra esses religiosos dentro da igreja, né, que acabam criando essa visão errada e buscando não de uma forma correta, né, essa vida de santidade. Em segundo lugar, é que a santidade tem que ter um desejo do nosso coração, né? Tem que ter uma vontade da gente cumprir aqueles requisitos, então, da gente estar dispostos a viver de uma forma que agrada ao Senhor, né? Então, ter essa consciência e ter essa vontade, essa intenção, né, de querer fazer aquilo que agrada ao Senhor, tá? Alguns acham assim, não, eu quero viver uma vida boa, não quero viver com essa vida cheia de regras, né? Quero viver uma vida com liberdade, eu quero viver uma vida assim, do jeito que, né? Fazendo as coisas do jeito que eu quero. Então, alguns, por causa disso, não conseguem estar buscando essa vida de santidade, tá? Mas Paulo, ele fala que a vida cristã não é uma vida assim descuidada, né? Uma vida, faz o que quer. Vamos ver lá em Atos 14, 22.
Atos 14, 22. Eles animavam os cristãos, eles davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Tá? Então, eles ensinavam, né, os discípulos, os apóstolos, que a gente ia passar por muitas dificuldades, né? Algumas versões falam de passar por muitas tribulações para poder entrar no reino de Deus. Tá? Então, não é fácil para se viver a vida cristã de qualquer jeito, né? Então, precisa um esforço, talvez vai ter sofrimentos, talvez vai ter dificuldades, mas a gente tem que continuar buscando. Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Uhum. Então, Jesus, ele se entregou para que a igreja fosse assim, sem mancha e sem nenhum defeito. Né? Em algumas versões, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha ou coisa semelhante, sem nenhum pecado. Né? Então, o objetivo de Cristo vir aqui é que a igreja pudesse ser pura, a igreja pudesse ser santa, a igreja pudesse ser perfeita, né? Sem nenhuma ruga, sem nenhuma mancha. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Uhum. Em algumas versões, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Né? Então, se a gente não tiver essa vida, né, de santidade, a gente não vai ver o Senhor, não vai vê-lo face a face. Né? A Bíblia fala que somente os vencedores é que podem ver Deus face a face. Apocalipse 22, 4 a 5. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz, nem de candelabros, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Sabe, né? Quando estava Moisés, ele tinha intimidade com Deus, né? Ele conversava com Deus, mas ele pediu para ver a face de Deus. Não sei se vocês lembram dessa passagem, né? Lá, ele pediu para ver a face de Deus, mas Deus não deixou ele ver a face dele. Deus falou que ele ia ver as costas, né? Que ele ia passar ali e ele ia só conseguir ver as costas de Deus. Então, somente os vencedores, somente aqueles que têm essa vida, né, de santidade, buscando viver de uma forma que agrada ao Senhor, vai conseguir contemplar a face de Deus. Né? 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Uhum. Então, nós estamos sendo transformados, e cada vez que nós estamos sendo transformados, fala que a glória do Senhor vai resplandecer, né? Que nós vamos iluminar, vamos dizer assim, né? Vamos ser luz, vamos refletir a glória de Deus. É interessante que aqui Paulo fala assim, com o rosto desvendados. Por que ele fala isso? Porque na época de Moisés, lembra, quando Moisés voltava ali, que ele conversava com Deus no monte, ele voltava, a face dele brilhava. E as pessoas não conseguiam ficar olhando para aquele brilho, né? Porque era reflexo da glória, é reflexo da imagem de Deus
lá em Moisés, né? E aí eles falam assim, então Moisés cobriu para que as pessoas não ficassem ofuscadas com aquele brilho da glória. Na verdade, Moisés cobriu porque conforme ia passando os dias, aquele brilho ia passando também. Então ele meio que cobriu para esconder que não tinha mais tanto brilho, tá? Então aqui Paulo ele fala assim: agora com o rosto descoberto, a gente vai continuar de glória em glória sendo transformados para refletir, né, essa glória de Deus. Então, à medida que a gente caminha, não vai diminuir. À medida que a gente caminha com Deus, a glória dele vai aumentar dia após dia. E nós vamos sendo transformados cada vez mais à sua imagem e semelhança. Tá? Então, a gente quer, né? A gente quer ver a face de Deus. A gente quer experimentar cada dia mais essa intimidade. Mas você quer um esforço da nossa parte. Então, é interessante que Paulo ele usa, aqui quando a gente leu lá em 1 Tessalonicenses, Paulo ele usa uma coisa interessante. Ele fala da gente buscar agradar ao Senhor e sermos santos. Mas uma coisa ele diz ali, né, sobre a gente manter-se puro, com a versão que o Ricardo leu era de impureza, né? Mas tem algumas versões que fala de imoralidade sexual. Então, é bem específico dessa questão de pureza sexual. Tá? Então, como ainda é importante você se manter puro em relação a isso. Tá? Para você, na verdade, isso é vamos dizer assim, não só um trabalhar no seu coração, no seu interior, mas o trabalhar também no seu exterior. Tá? Se você não tiver esse temor de Deus, né, então você não vai estar buscando essa vida de santidade, né? Então, algumas coisas, alguns pecados, vai tipo entrar na sua vida e você não vai sentir que isso é errado, né? E talvez, né? Aí, né? Outras áreas, né? De mentira, de amargura, de inveja, sei lá, desobediência, orgulho, né? Talvez não seja tão, vamos ser ligada em relação à pornografia, né? Adultério, fornicação, homossexualismo, mas toda essa vida de, vamos dizer assim, de pecado, né? A raiz desse pecado, né? Da vida da pessoa é a falta do verdadeiro temor a Deus, tá? Então, a pureza sexual não é uma definição completa da santidade, tá? Mas se você ter uma impureza sexual na sua vida, significa que você tem falta de santidade, né, na sua vida, tá? E vamos ver ali o que Romanos 1, 29 e 32 fala. Romanos 1, 29 e 32. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentira e malícia. 32. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, Paulo estava falando assim, olha, a impureza, né? Pureza sexual tão, é tão terrível que nós temos que fugir de todas as formas.
Ele fala ali de todos os outros pecados, de outras impurezas, né? De injustiça, de, de briga, de outras coisas, mas ele mostra, né, como a impureza sexual é tão grave, né, que ele fala ali, né, que são passíveis de morte. Não somente estão fazendo, cometendo esses pecados, mas também estão aprovando, estão deixando que as pessoas, é normal. Já percebeu como muita coisa na igreja também já virou normal? Mas são advertências seríssimas que Deus faz. Se você ler 1 Samuel 3 ou 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver que os líderes eles fizeram leis para lembrar disso, né? Direção para que aqueles liderados pudessem estar lembrando, né? Reconhecendo e vendo como essa questão da imoralidade era uma ofensa muito grave contra Deus, tá? E aí, apesar disso, os líderes acabavam, vamos dizer assim, relevando tão fácil, né, quando algumas pessoas cometiam essa imoralidade, mas se a pessoa reconhecesse e se arrependesse, então eles perdoavam, né, contra essa imoralidade. Se você que é cristão vai contra a natureza que Deus deu, né, e acabar sendo levado por esses pecados e principalmente sendo escravizado pela imoralidade sexual, isso é uma ofensa grave contra Deus, né? E então Paulo ele fala isso para os Tessalonicenses, né? Então que nós lemos ali 1 Tessalonicenses 4:3 e pode ler agora 1 Tessalonicenses 4 de 6 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 6 a 8. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Uhum. Então, se você não encarar, né, a questão da imoralidade, Deus, aqui Paulo fala, Deus não nos chamou para viver essa vida de imoralidade, mas para a gente viver dedicados a Ele, né? E se você não ouvir, vamos dizer isso, essa advertência de Deus, você não está rejeitando a pessoa, você está rejeitando a Deus, né? O ensinamento de Deus, né? Então, Deus não deseja que a gente considere isso normal, né? Assim, algumas pessoas já usam a prática, vamos dizer assim, tá namorando, não tem problema de dormir junto, né? Mas isso não é aquilo que Deus ensina, né? Porque isso é uma fornicação, sexo antes do casamento. Mas tem muitos cristãos que acham isso normal, porque o mundo acha isso normal, né? Se não experimenta antes, como a gente vai saber se vai dar certo? Mas aqui Paulo estava advertindo os tessalonicenses porque eles estavam, vamos dizer assim, praticando as mesmas coisas que as pessoas do mundo estavam praticando e estavam achando aquilo normal. Então Paulo relembrou que era
um pecado, uma ofensa gravíssima contra o Senhor e que deveria se purificar, né? Então, vamos ver como que Paulo também fala para os coríntios. 1 Coríntios 10, de 5 a 12. 1 Coríntios 10, de 5 a 12. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então, olha só, Paulo relembrou aquilo que aconteceu no deserto, né? Que eles tentaram a Deus. Aí você pensa aqui, né? Primeiro ele fala da idolatria, depois ele fala da imoralidade sexual, que era grave, pecados gravíssimos contra Deus, né? E aí, por causa disso, naquele dia, olha só, teve a sentença de Deus. 23.000 morreram num só dia. 23.000 equivale a uma cidade pequena, né? Cidade do interior. Ali Bastos é mais ou menos por aí, 23.000. É como se uma cidade inteira tivesse morrido. Então, não é uma coisa tão simples, né? E aí fala o que aconteceu. Deus, eles tentaram ao Senhor, acharam que Deus não ia perceber, né? A festança, as imoralidades que eles estavam cometendo ali no deserto, depois de Deus ter libertado eles. E aí, o que aconteceu? Né? Teve essa epidemia de serpentes venenosas que fez com que eles morressem. Tá? Mas começou como? Começou com um descontentamento. Então, quando a gente começa a reclamar muito, o descontentamento pode nos levar à destruição. Então, Deus permitiu que acontecesse isso para que fosse um aviso para nós, né? Que fosse um alerta para mostrar o perigo para a gente não cometer os mesmos erros, né? Não sejamos ingênuos, não sejamos autoconfiantes, achando que não vai acontecer com a gente. Aqui Paulo fala muito claro, você que está em pé, veja que não caia, né? A gente fica achando que não, nada vai me atingir, eu não vou cair com esse pecado, né? Mas a gente não pode confiar na nossa própria força, né? A gente tem que reconhecer. E aí, lá em Atos, os apóstolos, eles ensinavam profundamente essas palavras, tentando relembrar as pessoas aquilo que já tinha acontecido na história e como o descontentamento com Deus pode levar a eles cometerem pecados maiores, né? Pecados que realmente desagrada a Deus, né? Vamos ver lá
as 4 abstinências que os apóstolos escreveram em Atos. Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Atos 15, 28 e 29. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não por nenhuma carga sobre vocês, a não ser por essas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos, não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Por que será, né? Paulo, você vê assim, Paulo, não somente Paulo, mas os apóstolos, os líderes naquela época, eles falaram de 4 coisas que eles tinham que se abster, né? Que eles deviam não praticar. Primeiro, comidas sacrificadas aos ídolos, sangue dos animais, né? A carne dos animais e a imoralidade sexual. Parece que não tem nada a ver, né? Uma parte da idolatria, vamos dizer assim, de comidas sacrificadas, oferendas e tal, mas era a prática que levava aquele lá era ofensa grave para o Senhor, né? A imoralidade sexual. Porque a imoralidade, o ato, vamos dizer assim, o ato sexual, ele tem a ver com uma ligação, né? Não só física, mas de alma e de espírito. Então, era um pecado gravíssimo, né? Porque você está se ligando, né? Vamos dizer assim, aquilo lá, né? Então, você vê, os discípulos, os apóstolos, eles não falaram do roubo, não falaram da mentira, não falaram do assassinato, não falaram da cobiça, mas eles falaram da impureza sexual. Deus deseja que nós sejamos santos como Ele é santo, né? Então, vamos ver lá 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 17. Primeira Pedro 1, de 13 a 17. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que nos chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês, aqui na Terra, tenham respeito a Ele. Uhum. Então, quando Pedro fala, sede santos, porque Deus é santo, nós também temos que nos tornar santos. Ele não está falando, se vocês conseguirem, né? Então, faz um esforço aí para vocês serem santos. Não, Pedro não disse isso. Pedro falou assim, ele mandou, era uma ordem, né? É você ser santo, não tem escolha. Você deve ser como Deus é santo, né? Não tem outra opção. Não tem um jeitinho, né? Não existe isso. Pedro, ele falou assim, nós vamos ser julgados e nós vamos ser recompensados em relação a isso, se a gente conseguiu cumprir ou não, de buscarmos essa vida de santidade, tá? Se você olhar a palavra santo, no grego, é hagios, né? Que significa que é separado, santificado, consagrado, é aquele que é puro e é moralmente inculpável, né? Então, as qualidades da santidade, vamos dizer assim, é a separação,
é a consagração e, vamos dizer assim, a devoção, né, pelo serviço de Deus, né? Buscando essa pureza de Deus e se abstendo da corrupção do mundo. Tá? Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era um povo que vivia literalmente separado, era uma nação separada, né? Não era permitido para os judeus estarem em companhia de outros que não eram judeus, tá? Então, todas as áreas da sua vida. Então, era um povo totalmente separado de outros povos, tá? Agora, no Novo Testamento, é recomendado aos crentes eles serem separados do mal, mesmo vivendo entre as pessoas, né? Eles deviam estar assim sendo luz e sal, né? Onde eles, mas sem se contaminar com as coisas do mundo, né? Não se conformar com os caminhos desse mundo, mas buscar esse alto padrão, vamos dizer, essa vida com Deus, né? Esse nível mais elevado. Porque Isaías fala, né, que Deus está num outro nível. Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Uhum. Então, é muito mais elevado, né? Vamos dizer assim, o caminho e os pensamentos de Deus, os propósitos, né? E, vamos dizer assim, aquilo que Deus deseja, né? Mas a palavra de Deus fala para nós sermos santos como Deus é santo. Mesmo que seja um nível superior, um nível diferente, mas você deve buscar esse nível mais alto, esse nível de Deus, e buscar e, e realmente estar querendo, né, essa vida de santidade. É como se Deus estivesse falando para nós. Eu não quero que vocês vivam como umas galinhas, ciscando aí na terra, mas eu quero que vocês sejam como a águia, que subam às alturas, né? Que tenham uma vida de excelência, né? Então, não só a gente buscar, né? Estar com Deus, mas sermos separados e estarmos buscando essa vida de pureza, né? Não é somente a pureza, né? Mas a gente ser inculpável, vamos dizer assim, não só assim no aspecto exterior, né? Mas lá dentro também no nosso coração, tá? Da gente ser separado e consagrado para Deus, né? Então, aqui eu escrevi, né? Andar em santidade é experimentar a liberação e a liberdade no nível mais alto, né? Quando a gente pensa, né, de estar buscando essa vida de santidade, a gente pensa assim, eu não posso ser livre, né? Eu vou ter que viver cheio de regras, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, andar em santidade é você experimentar uma vida livre do pecado, né? Andar em santidade é não estar preso ao pecado, porque você, né, dizer assim, porque a carne é fraca, então você acaba caindo. Então, se você estiver buscando essa vida de santidade com Deus, então você vai experimentar uma vida de liberdade, né? Uma vida saudável, uma vida muito melhor, uma vida extraordinária. Tá? Então, Paulo, ele fala para nós nos purificar. 2 Coríntios 7, 1.
2 Coríntios 7:1. Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E, temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. É interessante, não é? Talvez a gente estava falando de a gente experimentar essa graça de Deus para ter poder para viver de uma forma que agrada a Deus. Quando a gente pensa na santificação, às vezes a gente fala assim, não, Deus é que vai me tornar santo, né? Porque eu não tenho essa força. Mas aqui, olha só, é interessante que Paulo fala, até gostei dessa versão que o Vini leu, fala o quê? Da gente purificar-nos a nós mesmos, não é? Isso que foi falado? Então, Paulo, ele fala da gente se purificar. Não é a obra só do Espírito Santo. A salvação foi feita por Deus, né? Então, aqui tem essa diferença da justificação e da santificação. A justificação é que Deus nos justificou, né? Cristo Jesus nos justificou lá na cruz. A gente não tem como se justificar a nós mesmos, porque só Jesus conseguiu pagar esse preço, né, de nos justificarmos. Mas a santificação, essa santidade, a gente vai buscando, então tem uma participação nossa, né, da gente estar buscando, da gente estar querendo e da gente estar se purificando. Então, existe uma participação nossa, não é somente a obra de Cristo nas nossas vidas, para a gente ser santificado. Então, a gente tem que desejar, né, essa santificação. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedecem sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Olha lá. Vamos completar a nossa salvação? Em outras versões fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A santificação tem a ver com a graça de Deus, é um processo de Deus na nossa vida, mas também tem a nossa parte de fazer, né, de trabalhar junto com Deus para que nós sejamos santificados, tá? Então, tem o dom, né, da graça de Deus que opera nas nossas vidas, e essa graça também nos dá poder para que a gente possa estar vivendo essa vida de santidade, de uma vida que agrada a Deus. Muitos não conseguem porque ou está tentando sozinho, né, ou está confiando muito na sua carne. Você tem que trabalhar junto com Deus, então, junto com a graça dele. Tá? Hebreus 12:28. Hebreus 12:28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor. Uhum. A gente não pode, vamos dizer assim, baratear, né, a graça de Deus, aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas reter a graça de Deus é a gente reconhecer, né, esse poder para a gente poder conseguir agradar a Deus, tá? Então, a gente só vai agradar ao Senhor, ou a gente só vai conseguir se purificar da pureza, né, de toda impureza interna e externa nas nossas vidas, se nós tivermos esse temor, né? Então, ele fala lá de você ter
temor e tremor, né? Então, com esse temor, nós podemos estar nos purificando de toda impureza, interna ou externa, tá? 2 Coríntios 6:1. 2 Coríntios 6:1. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Uhum. Então, não menospreze essa graça. A graça, alguns pensam assim, porque Deus, a graça é como o amor de Deus, né? É a salvação. Mas a graça é muito mais do que isso. Então, quando você não vê que a graça também é um poder que Deus nos capacita para a gente viver de uma forma que agrada a Deus, que a gente possa produzir esse fruto de santidade. Então, quando a gente percebe isso, a gente não está fazendo vamos dizer assim, tornando a graça vã, né? Então, Paulo fala assim, não, né, vocês que receberam a graça, não menospreze a graça. Ela não é só salvação, ela é muito mais que isso, né? Ela nos dá esse revestimento do poder. Lembra daquela história do homem da ilha? Se ele tivesse usado aquela arma para conseguir alimento, para poder se defender, né? Ele poderia estar vivendo uma vida mais agradável, uma vida mais tranquila e uma vida melhor. Mas ele não não soube, né, que ele podia fazer tudo aquilo com aquela arma. Muitos estão penando, vamos dizer assim, na vida cristã, porque não sabem do poder que Deus nos deu através da graça dele. E acabam tendo uma vida miserável, né? Uma vida sem essa santificação e sem essa, vamos dizer assim, esse poder, né, de estar vivendo de uma forma que agrada ao Senhor. Então, que a gente possa não só estar buscando nessa intimidade com Deus, mas da gente estar percebendo que Deus nos deu esse poder, essa capacidade para a gente poder fazer e cumprir com a vontade dele, né, de sermos cada dia mais semelhante a ele. Vamos orar? Queria que você pensasse, né? Como está sendo a sua vida? Será que você tem experimentado essa vida de santidade ou não? Será que a gente está só confiando que o Espírito Santo vai fazer tudo, né? E a gente não está tendo esse esforço de estar buscando? Às vezes a gente não está vivendo porque a gente não está buscando mesmo, a gente está achando que vai cair tudo do céu, né? É que nem quando eu fui na médica e ela me deu toda a dieta para eu fazer, né? É que nem eu fiquei falando, porque todo mundo que vinha me perguntar, mas o que você está fazendo? Como se fosse, sim, tivesse uma mágica, né, para você perder os quilos. Estou falando uma coisa que é rotineiro, né, do nosso cotidiano, para você entender. Muita gente quer um segredinho, né? Alguma coisa assim que faz pirlim-pim-pim. Plim, né? Já vamos ficar santo. A nossa vida com Deus é que nem fazer dieta, né? Tem que ter perseverança, tem que ter renúncia. Tem hora que é difícil mesmo. Dá vontade de comer um monte de coisa, mas não pode, né? A gente tem que ter uma firmeza, né? Para a gente ter os benefícios, né? E a santidade a gente tem que desejar, tem que ter a nossa participação, tem que ter esse nosso esforço junto com a obra de Deus nas nossas vidas. E Ele pode completar. Amém? Então, que a gente possa perceber que Deus nos deu esse poder para a gente agradar a Ele e viver de uma forma que agrada a Ele,
de podermos ser transformados, né? Dia a dia. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque mesmo quando muitas vezes nós corremos para querer fazer aquilo que é errado, ainda desviando do caminho certo, Deus, nós agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, que nos ajuda a querer cada dia mais viver de uma forma que te agrada. Senhor, obrigado porque a tua graça nos guarda, a tua graça nos dá esse poder para buscar cada dia mais, nos dá essa força para estar desejando os teus caminhos, ó Deus. Não é um caminho fácil. Como disse os apóstolos, talvez temos que passar por muitas tribulações, lutas, renúncias, mas nós queremos pedir a Deus, nos ajude, nos dê esse santo temor, ó Deus, de querer cada dia mais sermos semelhantes ao Senhor. Opera, Deus, a tua santidade nas nossas vidas, transforma nossos corações, transforma, Deus, nossas mentes, nossas atitudes, ó Deus, transforma nossas vidas, para que nós sejamos reflexo, Deus, do Senhor, onde nós estivermos, na nossa família, com os nossos amigos, onde nós estivermos, ó Deus, no nosso trabalho, com as pessoas que nem nos conhecem, Pai, que nós possamos ser reflexo do Senhor, sermos sal e sermos luz, ó Deus, onde nós estivermos. Então, capacita cada um aqui, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo a tua obra completa nas nossas vidas. É o que pedimos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor não desiste de nós. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vou fazer a bênção, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.